Olá, graça e paz. Vamos continuar então estudando essa nova série de estudos Jornada Bíblica. Essa jornada que nós estamos fazendo é sobre o Novo Testamento. Quem sabe no futuro nós também faremos sobre o Antigo Testamento. No último estudo, no último encontro, nós estudamos então a correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as comparações, as coisas que continuaram, as coisas que foram alteradas e aquilo que foi substituídas. Hoje nós vamos estudar a respeito das alianças. O propósito das alianças é tornar Deus conhecido. Deus quer casar com o homem. No processo de conhecimento, o homem usa a técnica científica, a lógica indutiva. Ele vai atrás dos eventos e então no final tira conclusões. No caso de Deus, com isso, o homem nunca vai chegar ao conhecimento real de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus. No máximo, ele vai inventar coisas inúteis, coisas falsas. Mas no caso de Deus, Deus é verdade e ele se revela, então ele prova as suas verdades. No Evangelho de João, nós começamos o Evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, então Deus se relacionou e se revelou a nós. Então aquilo que Jesus falou, aquilo que ele falaram a respeito dele, aquilo que ele fez, provaram a verdade a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo. As alianças, a palavra aliança vem do hebraico, que é a palavra berit, que significa pacto. É o mesmo significado de casamento, testamento, é um acordo, é um contrato que alguém faz com outra pessoa. Esses contratos têm o propósito de descrever os termos daquele contrato, daquele acordo, o que está valendo a partir daquele momento e a duração. Qual é o propósito dessa aliança? E na maior parte delas tem essa questão condicional ou incondicional. Condicional, isto é, se algo acontecer positivo ou negativo, o que terá como resultado? Então, por exemplo, a pessoa mais forte, a pessoa que está propondo um acordo, o que ela promete caso a pessoa obedeça, caso a outra parte desobedeça? Quando é incondicional, somente há uma promessa unilateral. Isto é, a pessoa promete, ela vai realizar, porque ela demonstra que ela tem capacidade para realizar, e não depende da obediência ou desobediência da outra parte. Geralmente as alianças elas são entre duas partes ou mais partes. No caso da Bíblia, nós temos acordos entre Deus, o suzerano bondoso, o soberano, o suzerano, aquele que está fazendo o acordo, e ele vem então diante do homem, escolhe uma pessoa para se relacionar, e ele vem e faz um acordo. Esse acordo é com a pessoa, é com a família dessa pessoa, é com os descendentes dessa pessoa e talvez até pessoas que irão nascer no futuro, por longo tempo. E algumas alianças, elas são substituídas ou elas são completadas por outras alianças. Então as alianças, elas não são independentes, elas se interagem, elas se completam. E é isso que nós vamos ver nessa definição sobre o que é aliança. O propósito da aliança é conduzir-nos até a conclusão da história da nossa redenção. Nós temos 4 eventos na história da humanidade: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, nesse processo, desde a queda até a consumação, Deus está se revelando e nos conduzindo, então, aqui esse momento final de vivermos eternamente com Ele, relacionando-se com Ele. Então, o propósito da aliança é conduzir-nos até a conclusão da história da nossa redenção, quando todas as coisas serão restauradas em Jesus Cristo com a criação de um novo céu e de uma nova terra. As alianças, elas são integrantes, elas não são separadas, elas visam o mesmo fim.
Deus está construindo. E ao fazer essas alianças, Deus está se revelando, mostrando para o homem quem o homem é. O homem não vai conseguir observar os fatos e chegar à conclusão de quem Deus é. É necessário que Deus, como pessoa, se revele através desse relacionamento que ele tem com indivíduos, com pessoas. Então, com isso, essa revelação vai fazer com que essas pessoas que fazem parte da aliança desenvolvam a confiança em Deus, para o qual eles vão ter um relacionamento, para o qual nós vamos ter um relacionamento na eternidade. Então nós aceitamos essa relação e convivemos, então andamos com Deus. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que andaram com Deus. Adão, Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, os juízes, Gideão, Débora, depois Davi, Salomão, os profetas, pessoas que se relacionaram, para os quais Deus se revelou, e através das alianças esses homens puderam perceber o caráter e a pessoalidade do nosso Deus. O que nós vamos ver agora é algumas alianças e alguns aspectos dessas alianças. Nós não podemos observar, como eu disse já anteriormente, não é através da nossa observação, da nossa cosmovisão, da onde nós estamos inseridos, se estamos numa floresta, isolados, ou se estamos numa grande cidade ou no interior de um país, que através da forma com que as coisas acontecem, então, Deus é assim, Deus é aquilo lá. Isso são coisas inúteis que o homem inventa a respeito de Deus. Não, Deus ele vem para um indivíduo. E hoje nós temos as escrituras que relatam essas experiências desses indivíduos, que nos levam então a conhecer Deus de forma proposital. Deus ao longo da história então deixou registrado a sua revelação específica, especial, onde nós vemos esse relacionamento e aquilo que Deus disse a respeito dele, o que Deus afirmou nessas alianças. Então, quando eu vou para as Escrituras e sou honesto na interpretação, no uso, no conhecimento das Escrituras, eu chego à conclusão de quem Deus é. E qualquer outra pessoa que fizer o mesmo processo, abandonando as suas ideias humanas, mas indo para a revelação de Deus, também conhecerá o mesmo Deus, revelado em Jesus Cristo. Então vamos olhar essas alianças. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi a aliança edênica. Lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus chegou para aquele casal, deu ordens específicas para eles governarem, exercerem domínio, darem nome para os animais e para tudo que existia lá. E disse uma ordem, fez uma aliança com Adão e Eva. De todas as árvores do jardim vocês podem comer. Só não como da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Então essa aliança é uma aliança condicional. Ela dependia da obediência ou desobediência do homem. Deus se revelou como Criador ali, ele foi o Criador. Essa comunhão com Adão e Eva era muito grande. Todo dia Deus vinha ali conversar com ele. E dependia, estar ali no paraíso e continuar esse conhecimento, esse relacionamento, dependia da obediência do casal. O casal pecou, caiu, desobedeceu. Então essa aliança foi quebrada e ela trouxe as consequências prometidas na aliança. O homem estava consciente daquilo que iria conhecer. Então eles conheceram, em primeiro lugar, a fidelidade. As alianças vão sempre apontar o quanto Deus é fiel a ele. Consequentemente, eu sou atingido pela fidelidade de Deus, Deus é fiel a mim. Mas, em primeiro lugar, Deus é fiel a ele. Então, Adão e Eva perceberam, Deus é fiel. Vale a pena confiar nele. Então, se Deus é fiel em cumprir os aspectos prometidos na aliança, Deus vai ser sempre fiel em toda e qualquer aliança. Caíram, foram expulsos do paraíso, e aí Deus fez um pacto
graciosamente com Adão e Eva. Deu novas vestes para eles, eles queriam seguir o caminho deles com vestes de plantas, mas Deus mostrou aí, revelou para Adão que o pecado só pode ser coberto, eliminado com a morte, com o derramamento de sangue. Então Adão já começou a entender a gravidade que Deus tinha falado, certamente morrerás. Então eles começaram a aprender a gravidade. Abel aprendeu essa lição, Caim não aprendeu e quis seguir o seu próprio caminho e acaba até matando o seu próprio irmão. Nessa aliança, segunda aliança que Deus faz com Adão e Eva, Deus chega para Adão e fala: olha, vocês estão expulsos, vai acontecer isso com a mulher, vai acontecer isso com o homem, o trabalho será árduo, a gravidez agora será mais constante, o ciclo será mais constante e terá dores. O relacionamento dos dois vai entrar em conflito, mas da descendência de vocês, da mulher, nascerá um, o qual a serpente abocanhará o calcanhar, ferirá o calcanhar, terá um golpe grave, dolorido, mas esse descendente pisará a cabeça da serpente. Isto é, a serpente vai ser o grande inimigo do homem até daquele redentor que virá. Ela vai provocar um grande estrago, mas esse redentor vai eliminar o poder e os resultados do mal trazido pela tentação, pelo inimigo de Deus. Vai pisar a cabeça, um golpe mortal. Deus prometeu isso para Adão e Eva. Agora não depende mais deles obedecerem ou não. Essa aliança é incondicional, só depende de Deus. A história segue até que a humanidade vai crescendo. Eles viviam em torno de 900 e poucos anos. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Então Deus está andando com o homem, se relacionando com alguns homens. E quando chega um momento em que toda a humanidade está cruel, violenta, desprezando Deus. Já houve a destruição da Torre de Babel, a confusão de língua, os povos se espalharam. E agora eles estão tentando consultar a Deus, inventaram várias coisas contrárias àquilo que Deus tinha ordenado. Então Deus separa uma família, separa um homem, vem e se relaciona com esse homem. E com a família desse homem, dá uma ordem um pouco absurda, porque até aquele momento não havia chovido na terra, não havia inundações, e Deus fala para ele construir uma grande arca, um baúzão grandão de madeira. Durante 120 anos esse homem constrói, e pregando através dessa construção que a terra teria uma inundação, uma grande águas subiriam, e esse navio seria o único socorro da humanidade. Durante 120 anos ele foi desprezado. E essa aliança que Deus faz com Noé é incondicional. Noé construa essa arca e isso vai acontecer. Depois, quando o dilúvio veio, e aí Deus promete nessa aliança que nunca mais destruiria a terra por água. Posteriormente, então, Deus encontra um homem, se relaciona com esse homem. Ele estava num ambiente de caos, um ambiente de muita idolatria, de afastamento de Deus. O pai dele era fabricante de ídolos. Deus então escolhe esse homem e fala para ele sair da terra dele para a terra que Deus iria mostrar para ele. Ele sai, ele obedece a Deus. Então Deus ali vai trabalhando nas falhas de Abraão, nas qualidades dele, e nesse contato que Deus tem com Abraão, a vida de Abraão vai mudando. Essa é uma coisa bonita. As alianças servem para Deus ter esse contato com o homem. Não significa que o homem é de boa qualidade. O homem é pecador, está depravadamente pecador e caído eternamente. Mas nesse relacionamento, nesse contato, a mudança se torna infinita. E Deus quer mudar a vida de pessoas. Ele escolhe essas pessoas e quer mudar. E nessa convivência, esses homens são transformados. Então nós vemos nas Escrituras essa transformação que Abraão vai enfrentando. Até que chega um momento em que Deus, então, faz um grande teste com Abraão.
Aquilo que ele mais esperava, que era o filho, que demorou 25 anos para essa promessa se concretizar. Agora, depois de 14 anos convivendo com o seu filho, Deus pede para que Abraão ofereça o seu filho como sacrifício. Abraão já tinha desenvolvido, já sabia que Deus era fiel, e ele sai sem hesitar, não entendendo como isso seria possível. Se Deus prometeu uma grande família para ele, como que agora ele pede para sacrificar o seu filho? Então, sem hesitar, sem deixar minutos em que ele acordasse e começasse a pensar, racionalizar, Abraão levanta bem de madrugada e vai e leva o seu filho para o sacrifício. E quando ele vai sacrificar, Deus segura a sua mão. Deus tinha prometido antes desse evento que, antes de Abraão ter um filho, Deus prometeu a ele que engrandeceria o nome dele. Naquele momento o nome dele era Abrão. Deus acrescentou mais uma letrinha, Abraão. Deus falou que faria dele um grande nome, da descendência dele faria uma grande nação, e da descendência dele abençoaria todas as famílias da terra, e daria a terra da Palestina, onde Abraão pisasse o seu pé, daria para sempre, perpetuamente, para os seus descendentes. Uma aliança também incondicional, e para celebrar essa aliança, Deus então pega os animais, era a forma deles celebrarem acordos, contratos na época. Deus pega alguns animais, parte ao meio, coloca as duas partes, uma de frente para a outra, separadas, com um caminho pelo meio, e Abraão e Deus deveria passar por esse caminho. Mas Deus dá um sono para Abraão, Abraão dorme e somente Deus passa por esse caminho. A ideia aqui é que a concretização, a realização dessa aliança, de formar um grande povo, dar a terra prometida, engrandecer o nome dele e ter um descendente que abençoaria todas as nações da terra, só dependeria de Deus. Deus é quem vai realizar. Abraão vai assistir. E nesse momento, ele nem assistiu, ele estava dormindo. Então essa aliança de Abraão, ela traz a aliança adâmica, noética, que entram dentro dela, e agora ela já joga para as realizações finais de Deus na consumação dos tempos. A próxima aliança é a aliança mosaica. Então, depois de Abraão, Isaac, Jacó e José, que vai para o Egito, Deus forma a nação de Israel, usa o Egito como uma parteira, como se o Egito ficasse grávido da nação de Israel, e chegam ali no Egito os descendentes de Jacó com José, 72 pessoas. Durante 400 anos se tornam 2,5 milhões de pessoas. Deus forma o povo. Aquilo que ele tinha prometido para Abraão. E esse povo sai de forma assim espetacular do Egito. Saíram ricos e passaram pelo Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho e foi para o monte. Ali Moisés então recebe a aliança mosaica de Deus com a nação de Israel, que envolvia pactos civis, morais e espirituais. Ali eles aprenderam como deveriam adorar a Deus, como deveriam servir a Deus, como deveriam resolver os seus problemas de relacionamento, como deveriam resolver os seus problemas de saúde, como deveriam andar pelo deserto, fazer a caminhada, como deveriam ser uma nação especial com leis justas, harmoniosas, e que as outras nações, quando olhassem para a nação de Israel, percebessem que eles tinham um Deus muito chegado a eles, que conversava com eles. E eles então estavam prestes a possuir a terra que Deus prometeu para Abraão. Foram lá visitar e observar a terra e saber como que era essa terra. Mas quando esses 12 homens voltaram, 10 dos 12 homens contaminaram a nação, murmuraram, desacreditaram em Deus. E todo aquele povo da nação de Israel murmurou e se rebelou contra Deus. Por causa disso, Deus então não dá essa terra prometida para essas pessoas. Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto vagando até que as pessoas que tinham 20 anos, acima de 20 anos, quando saíram do Egito, morressem durante esses 40 anos no deserto.
e aí Deus formasse uma nova geração para possuir a terra prometida. Até o próprio Moisés, num determinado momento, se irou e Deus não permitiu que ele, naquele momento lá do passado, entrasse na terra prometida. E aí então Josué conquista e toma posse de Israel. A aliança mosaica era uma aliança condicional. Em Deuteronômio 28, Deus fala assim: se obedeceres todos esses mandamentos que hoje te ordeno, vocês serão benditos na cidade, no campo, ao entrar e ao saírem, todas essas bênçãos te seguirão. Mas, se não deres ouvido, se não obedeceres esses mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, maldito será na cidade, no campo, ao entrares, ao saíres, maldito será toda a sua produção. Então eles tinham que escolher. Deus falou: escolhei hoje o que vocês vão querer, a morte ou a vida. Então essa era uma aliança condicional, era como eles iam viver, a qualidade de vida que eles iam escolher ter ali na Palestina. E todas as vezes que eles obedeciam, eles eram uma nação diferente, tudo dava certo. Eles plantavam, crescia a plantação, eles colhiam e desfrutavam da plantação. Bebiam o vinho, os animais eram gordos, saudáveis, os partos eram tranquilos. Mas nos momentos que eles seguiam as outras nações, se desviavam de Deus, eles eram invadidos por esses povos, eles eram saqueados, as plantações eram tomadas, eles acabavam servindo como escravos aos outros povos. E no livro de Juízes fala várias vezes, 14 vezes isso acontece. Eles acordavam, puxa, estamos rebeldes contra o Senhor, se arrependiam, clamavam a Deus, Deus mandava um libertador e eles viviam anos pacíficos. Mas passava-se uma outra geração, novamente cometiam os mesmos erros e se afastavam. Deus então, ao punir, não tinha prazer nisso, mas Deus comunicava a sua fidelidade e exigia da nação de Israel a fidelidade. Para quê? Para que o homem, nós hoje, quando estamos estudando esses textos, saibamos que Deus é fiel. Ele é bondoso e severo. Paulo fala isso em Romanos. Depois de um tempo de Juízes, a nação pede um rei. Deus dá Saul. Saul não tinha nenhum coração para com Deus, abandonou a Deus e morreu de forma trágica. Então Deus ordenou com que Samuel fosse ungir um filho de Jessé como rei, ungiu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas, mas um homem que, quando confrontado com o pecado, se arrependia. Um homem que buscava ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Não estava preocupado em simplesmente seguir as regras, mas ele queria ter uma intimidade de relacionamento, queria conhecer a Deus. Então, por causa disso, Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança de que um descendente de Davi reinaria para sempre na nação de Israel. Teria muito sucesso. O descendente imediato de Davi foi Salomão. Salomão exerceu um reino fantástico. Nunca a nação de Israel teve tanta prosperidade como Salomão. Mas Salomão buscou significado nas coisas e não na pessoa de Deus. Se frustrou e descobriu, e ele fala em Eclesiastes em 12, capítulo 1, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E ao escrever o livro de Eclesiastes, Salomão então registrou que ele se esforçou de tudo para encontrar razão, alegria nas coisas que são criadas ou construídas. E ele percebeu que somente no relacionamento com Deus o homem pode ter essa total satisfação. Então essa aliança de Deus com Davi, ela projetava não Salomão, mas projetava alguém que ia sair, alguém que ia nascer da linhagem de Davi, que exerceria um reinado perpétuo, justo, perfeito, completo, apontando então para Jesus. E Jesus vai vir da descendência de Davi, vai nascer. Hoje ele já é rei, mas ainda não reina num reino milenar que vai ser implantado aqui na terra após a sua volta, a sua vinda. Uma outra aliança então, que pega
todas a aliança edênica, a aliança noética, a aliança abraâmica, que substitui a aliança mosaica e completa a aliança davídica, é a que nós chamamos de nova aliança. Deus fala em Jeremias que ele firmará uma nova aliança com o seu povo. Deus removerá o coração de pedra e colocará um coração de carne. Nós estudamos agora mesmo a aliança davídica. Essa aliança é incondicional, só depende de Deus. Deus vai realizar isso. E a nova aliança também. Só depende de Deus. Ele fala, eu farei, eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, eu escreverei nos seus corações a minha lei. Eu farei com que eles consigam cumprir a minha vontade, que eles sejam justos. Então Deus vai produzir uma mudança de vida, uma regeneração naqueles que creem nele, que buscam um relacionamento com ele, e Deus quer ser seu pai, Deus quer ser o marido. Por isso que na nova aliança nós temos a igreja de Deus como a noiva de Cristo. Esse é o objetivo, é o desejo de Deus, casar-se e desfrutar de todo o prazer com a sua noiva, com a sua igreja. E hoje ele está trabalhando na construção dessa noiva. Deus, o Pai, deu essa noiva para o seu Filho Jesus. A nova aliança, então, é incondicional. É a aliança do novo nascimento. É uma aliança que pega todas as outras alianças e converge para a consumação final. Então, a nova aliança promete, ela propaga a volta de Cristo, o noivo, o rei, o sacerdote, que vem para eliminar o mal e estabelecer o seu reino sobre a terra. Quais alianças que estudamos hoje? E elas servem para mostrar, revelar a pessoa de Deus, revelar o seu caráter, revelar a sua atuação, o seu amor, os seus propósitos e, principalmente, a sua fidelidade. Nós não podemos dizer, Deus é assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu espero que Deus faça isso para mim. Não, nós temos que ver se isso pertence a essas alianças. Uma das coisas mais complicadas que nós temos nos nossos dias é a respeito da aliança mosaica, que foi especificamente feita com a nação de Israel. E quando vamos para aquela aliança e encontramos alguma coisa que nos interessa, nós até declaramos, eu reivindico, eu tomo posse disso. Mas lembre-se, a aliança mosaica, ela é condicional. Ela tem um aspecto de obediência e aspecto de desobediência. Então, se eu quero viver como um judeu e assumir a aliança mosaica para mim, eu tenho que receber todas as coisas. Então, quando eu tomo posse de alguma coisa, eu estou querendo dizer que eu quero tomar posse de todas as outras coisas. Então, se eu desobedecer, todas aquelas pragas, Deus tem o direito de todas aquelas pragas caírem sobre mim. Mas isso não vai acontecer. Isso é um erro de nós queremos implantar na igreja a aliança mosaica. A aliança mosaica não é para os gentios. O Novo Testamento, tanto o livro de Gálatas, o livro de alguns outros livros, trabalhar essa questão de que é um erro, é um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Quando eu trago obrigações da aliança mosaica, tipo sábado, circuncisão, rituais, para a igreja agora, que é a nova dispensação, é a nova aliança. Paulo combateu isso. Paulo falou que quem quer promover isso deve ser amaldiçoado, deve ser considerado amaldiçoado, porque está indo contra Deus, contra a revelação de Deus. Deus, isso é uma mentira e que Deus condena. E Deus já deixou bem claro que ele não aceita isso. Então nós estudamos a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noética, então podemos ter tranquilidade que pode haver tsunamis em algumas regiões, mas a Terra de forma global não vai sofrer novamente um dilúvio. Nós estudamos a aliança abraâmica e através da aliança abraâmica nós estamos sendo abençoados, que Deus prometeu um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. A aliança mosaica foi escrita para a nação de Israel e a aliança davídica, de Davi Deus traria um rei e Jesus Cristo é o nosso rei. E a nova aliança, então, ela pega todas as outras alianças, ela consome tudo e ela
propaga, ela promete a vinda de Jesus reinando aqui na terra e nós estaremos para sempre com Deus. A bendita esperança. A nova aliança ela tem muitos aspectos futuros. E aí eu posso ficar em dúvida. Será que isso vai ser verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? É só nós olharmos para as outras alianças que já passaram. Como que exatamente, minuciosamente, Deus cumpriu e foi fiel. Se dessa forma ele foi fiel, ele também será fiel nesses últimos momentos que faltam. Aquele que começou boa obra em nós, na humanidade, visando produzir um povo santo, nação santa, sacerdócio real, aquele que enviou seu filho para que isso fosse realizado, ele não vai deixar de terminar isso. Ele é o mais interessado em estar conosco para sempre. Amém? Que as alianças possam ter ajudado você a entender um pouco o caráter desse Deus amoroso, desse Deus pessoal, desse Deus inteligente, desse Deus fiel, que está em busca de homens e mulheres para se relacionar. E nesse relacionamento nós vamos mudar, nós vamos crescer. Enoque andou com Deus. Esses outros homens da Bíblia andaram com Deus e tiveram uma mudança muito grande, automática. Que Deus te abençoe. Eu convido você a andar cada dia mais com esse Deus todo-poderoso, todo-amoroso. Buscar intimidade com Ele, conversar com Ele em todo e qualquer momento. E adorar a Ele em espírito e verdade, aonde estivermos. Tudo está próximo. Então, intensifique o seu aprendizado, o seu conhecimento, o seu amor, a sua vida espiritual com Deus, através de ler as Escrituras, através da oração, através do louvor, através da comunhão, mesmo com essas dificuldades que nós estamos tendo nesses dias. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.